Deus que está acima de tudo. Aleluia. Deus que está acima de todos. Vamos dar início aqui no meu falta um minutinho, mas já estamos na casa do Pai, já estamos cultuando. Amém. Ao entrar as portas aqui, nós já estamos servindo ao Senhor. É isso que Ele espera de nós. Vamos servir com gratidão, com amor. Vamos iniciar essa manhã salmodiando ao Senhor. Salmo 24. Salmo 24. Agora vamos ser 10 versos que se iniciam dizendo assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus na sua salvação. Tal é a geração do que os buscam, a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus, Ele aleluia. é o Rei da Glória. Interessante que o Salmo começa fazendo uma afirmação de que do Senhor é a terra, tudo que nela contém o mundo, a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. E precisamos entender uma coisa, meus irmãos: ninguém pertence a si mesmo. Ninguém pertence a si mesmo. Muitas vezes a gente batemos no peito dizendo: quem sabe da minha vida sou eu que mando na minha vida, eu que decido. Mas ao aceitar ao Senhor como nosso Salvador, nós pertencemos a Ele. O salmista diz: do Senhor é a terra, tudo que está nela, tudo que estiver nela é do Senhor. O mundo não pertence aos bilionários, aos trilionários. O mundo pertence ao Senhor. O mundo pertence ao Senhor. O mundo não é dos fortes. O mundo não é dos intelectuais. O mundo é do Senhor. E mesmo que não pareça, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas, pois tudo lhe pertence. Ninguém poderá salvar a si mesmo, ninguém poderá mover uma palha neste mundo, se não for com a permissão do Senhor. E é este Deus que é dono de tudo, este Deus que é dono de todos, nos convoca nesta manhã a adorar o seu nome, a adorar o seu nome, mais do que em qual belas canções você tem e eu tenho. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor, liberando perante o seu altar sacrifícios que o agradam, isso é, fruto de lábios que confessam o seu nome.
somos privilegiados. Deus, Criador, Deus que detém o poder de todas as coisas, nos dá a honra de honrar o seu nome nesta manhã. O fim do louvor é o Senhor Jesus. O fim, quando eu digo o fim do louvor, é o Senhor Jesus. É que nada será tão importante neste momento ou nesta manhã, se nós não conseguirmos verdadeiramente adorar o Senhor, adorar o nome do Eterno. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e você precisa perceber a presença dEle. Nós precisamos perceber a presença dEle na hora da nossa adoração. O centro, o alvo, o motivo do nosso louvor é o Senhor. Então nesta manhã, feche os seus olhos, peça a Deus para trazer o seu coração para este ambiente. Peça ao Senhor para trazer o seu coração para este ambiente. Vamos honrar ao Senhor, dê glórias a Ele, pois o Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Para que entre o Rei da Glória, para ser exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Para ser magnificado. Ele será o centro da nossa adoração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Bendito o teu nome, Pai. Bendito o teu nome, Senhor, nesta manhã em que entramos pelas portas do teu templo, Senhor, com ações de graça, com reconhecimento, Senhor, de que tu és o nosso Deus, de que tu és o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Senhor, muito obrigado, porque estamos vivos e viver é uma bênção, Senhor. Muito obrigado. Entendemos, reconhecemos que não somos donos de nós mesmos, mas somos os teus filhos, Senhor, comprados por precioso sangue derramado no Calvário. Obrigado, Senhor, porque através do sangue do teu Filho Jesus temos livre acesso e somos convocados a entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário. Senhor amado, seja propício a nós. Alegra-nos, ó Deus, pelos dias em que muitos de nós temos sido afligidos. Alegra-nos, Senhor. Coloca alegria nos nossos corações, para que possamos fazer como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria e nos apresentar ao Senhor com cântico, sabendo que o Senhor é Deus, somos o seu povo, ovelha do seu pastoreio. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã a bênção do Senhor esteja sobre nós, a paz do Senhor esteja sobre nós, que abençoados sejam aqueles que chegam a este lugar em nome do Senhor, Pai. Que o Senhor possa cobrir este ambiente com a tua graça, Senhor, que ao louvar em espírito e verdade o teu nome, seja gerado neste lugar uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de salvação, uma atmosfera de renovação em ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os trabalhadores da tua casa, abençoa, oh Senhor, os introdutores, as nossas irmãs, Senhor, os nossos diáconos, os nossos músicos e cantores da tua casa. A tua palavra diz que comamos, que bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória do teu nome. Então, em nome de Jesus, Senhor, o que faremos aqui, Pai, Senhor, será para a glória do teu nome. Te pedimos, ó bendito Deus, pelo Espírito eterno que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos inspire, Senhor, para que a adoração suba ao trono da tua glória e fica conosco. É a nossa oração, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Somos gratos ao Senhor por amor àquele que venceu a morte, por amor a Jesus. Amém e amém. Vamos adorar Jesus, vamos adorar o Senhor. Então, adoremos a Jesus.
mas eu gostaria de te pedir para fazer algo. Fale com alguém. Dê um bom dia, dê a paz do Senhor. Nós somos irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, portas, as vossas cabeças. Erguei homens e mulheres de importância. Aleluia. Abram caminho com louvores. Levantai entradas eternas. Abram caminho com adoração, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Levantai a voz, pessoas de importância, filhos de Deus, para que pela adoração ao nome do Senhor venha o Rei da Glória. Aleluia. Levantai, filho de Deus, alçai a voz aos céus, para que pela adoração do povo do Senhor venha o Rei da Glória. Aleluia. Dê glórias a Deus todo o povo do Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, para que pela adoração do povo de Deus, a glorificação ao nome do Senhor, venha o Rei da Glória, o Rei que merece glória, o Rei que é digno de toda honra, de toda glória, glória para sempre. Vamos começar dando glória para sempre. Pode começar. Senhor, glorificamos teu nome, bendizemos teu nome, Senhor. Damos-te glória, exaltamos a ti, bendizemos teu nome. Glória para sempre, glória para sempre a ti, Senhor. A Jesus, o Senhor. Aleluia. Ao leão de Judá, a raiz, o prometido que venceu, e o livro abrirá. Os céus, a terra, o mar, o céu, a terra e o mar, tudo que tem fôlego louva o Senhor, e tudo que neles há. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro, para sempre, sempre, de sempre. Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Messias Judá, prometido, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra, o mar, os céus, a terra, o mar. Oh, aleluia, glória
Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele 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 é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é O Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Ele é o Senhor. Ele. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Glórias a Deus. Bendizemos teu nome, exaltamos tua destra. Todo o teu povo diz que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Adoramos a Jesus, o Cordeiro de Deus, Salvador da nossa alma, resgatador fiel da nossa vida. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Bendizemos teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, meu Pai. Ser adorado, Cristo, Filho do Deus vivo, só tu és digno, eternamente, amém. Ser entronizado nos louvores do teu povo, tu és formoso, Jesus bendito, Rei, Messias de Israel, Deus Emanuel, o teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a ti. Ser adorado, Cristo, Filho do Deus vivo. aleluia, Só tu és de toda glória, eternamente, de todo louvor, ser entronizado nos louvores do teu povo. Tu és formoso, Jesus bendito, Rei,
riquezas sejam dadas só a Messias, Messias de Israel, Deus Emanuel, o teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a ser adorado, ser Cristo, Filho do Deus vivo. glórias a ti, Senhor. És digno, eternamente, amém. Centronizado os louvores do teu povo, tu és formoso, Jesus bendito, Rei, Messias de Israel, Deus Emanuel, o teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a ti, Messias de Israel, Deus Emanuel, o teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a ti, Jesus Messias de Israel, Santo Messias de Israel, Jesus Messias de Israel, Santo Messias de... Repita comigo, irmão. Jesus Messias, Jesus Messias de Israel, Santo Messias de Israel. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti. Precisamos resgatar um sentido mais profundo de adoração. Precisamos trazer o Senhor para perto por meio da glorificação do seu nome. Reconhecer sua grandeza, colocá-lo no seu devido lugar, a fim de que no seu devido lugar Ele demande a bênção e a salvação para nós, o seu povo. Aleluia. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte. Esse é Jesus. Nos inclinamos, nos inclinamos e bendizemos o teu nome, porque és digno, aleluia, és vencedor, venceste a morte e da vida és Senhor. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas
insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Terra e céus proclamam o teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Nos inclinamos, bendizemos teu nome e adoramos, exaltamos tua majestade, porque és digno de louvor, és vencedor. Aleluia, tens todo o poder. Venceste a morte e na vida és Senhor. Nos inclinamos em adoração. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e na vida és Senhor. Nos inclinamos. Adore ao Senhor e adoramos, porque só tu és vencedor. Venceste a morte e da vida é o Senhor. Aleluia. Te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus, digno de ser amado, de ser honrado, de ser magnificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enche, que nesta manhã o Espírito Santo fale ao seu coração e que a presença dele nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Manhã de ações de graça, manhã de gratidão a Deus, manhã de apresentação, né? Pastor Yuri daqui a pouco está apresentando, né, seu tesouro, né, juntamente com a sua família. Pastor, né, nesta data também estará se despedindo da igreja, né, e nós temos uma gratidão muito grande no coração a vida do pastor Yuri, né, que esteve durante esse tempo aqui auxiliando,
Eu não tenho nada a dizer de contrário do homem. Sempre foi um amigo, um filhão, um filhão para mim. Família também uma bênção. E nós só podemos dizer nesta manhã muito obrigado. Obrigado. Se não fez mais foi porque também não deu, E Deus sabe de todas as coisas. Nós queremos que o irmão leve de nós gratidão, amor e honra. Pedimos a Deus que te abençoe. Pedimos ao Senhor que te guarde. Pedimos ao Senhor que te direcione. E o mundo dá a volta. E se o mundo der uma volta bem rápido assim e te jogar nos nossos braços de volta, a gente recebe vocês com todo carinho, com todo amor. Então, amanhã, de um até logo, um até breve, porque mesmo que não nos encontremos mais trabalhando junto aqui, mas um dia estaremos todos juntos na eternidade, louvando, bendizendo e servindo ao nosso Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, nesta manhã, antes da ministração da palavra, antes da apresentação, beber essa bênção que Deus tem dado a esta família, quero convidar os irmãos a servir ao Senhor. O que fazemos aqui é servir a Deus, através de dízimos e ofertas. Não pagamos dízimos, devolvemos o dízimo, porque sabemos e entendemos que o dízimo é do Senhor. Através do dízimo nós movimentamos a obra de Deus, missões, abençoamos família. Nós temos funcionários que fazem a manutenção deste belo espaço, e tudo depende. Se os irmãos não se envolvem financeiramente com a obra de Deus, a obra sofre, os ministérios sofrem, o pastor sofre, até porque vivo integralmente da obra. Trabalhei durante muitos anos, fora, sempre, nunca sonhei em ficar um dia, integralmente, até porque nunca pensei em pastorear a igreja, ser pastor. Meu grande sonho foi sempre servir a Deus. E comecei na portaria, e era um lugar de muita alegria no meu coração, porque eu gosto de tocar pessoas, abraçar pessoas. Então era um lugar que eu ficava com muita alegria. Mas a obra de Deus, meus irmãos, ela é feita pelo povo de Deus. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama. Esse é o momento também em que nós nos relacionamos com Deus. É um momento de gratidão, de amor. Deus derrama, se move no nosso meio neste momento. Este não é um momento de espoliar pessoas, de mexer com emoções de pessoas. A Bíblia diz que devemos abençoar a obra de Deus, não por constrangimento. Não devemos honrar ao Senhor ou trazer dízimos e oferta com medo de ir para o inferno. Se o crente vive 24 horas com medo de ir para o inferno, ele ainda não entendeu a graça de Deus. Ele não entendeu ainda o que é ser filho. Eu não quero que um filho meu viva 24 horas desesperado, com medo, não fazendo determinadas coisas, com medo. Meu pai vai me matar, meu pai vai... Não, ele precisa deixar de fazer algumas coisas porque ele me ama, porque ele quer me honrar. Então, nós honramos ao Senhor com dízimos e ofertas. Eu dizimo, quando posso oferta também. Nem sempre nós estamos com dinheiro, mas se houver pelo menos no seu coração gratidão e o desejo de assim fazer, isso já sobe como um incenso suave e agradável perante o Senhor. Então, se envolva com o Senhor, não deixe de abençoar a obra de Deus. Semana que vem nós teremos pela manhã o pastor Gonçalves. O pastor Gonçalves estará aqui pregando na parte da manhã. Está no nosso coração levantar, ele vem de longe, vem de Portugal, é um gasto, Ele até perguntou: não tem como me abençoar a igreja levantando uma oferta? Falei: dá sim, pastor, e assim o faremos. Então, no próximo domingo pela manhã, propõe no seu coração também trazer uma oferta para abençoar, também
o ministério do pastor Gonçalves, algumas outras igrejas já o convidaram também para abençoar a vida dele. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor te retribua toda a generosidade em nome de Jesus. Com essas palavras, se você é dizimista da casa do Senhor e precisa de envelope, faça um sinal, estará chegando às suas mãos. Depois você vai ficar livre para poder semear através de ofertas, mas faça com gratidão, faça com o coração cheio de amor por Ele, em nome de Jesus. E adoramos, pois tu és digno. Glórias a Deus. Se você já tem o seu dízimo pronto, pastor Yuri, venceste a morte e na vida és. Se você já tem o seu dízimo pronto e vai dizimar nesta manhã, pastor Yuri, ele quer apertar sua mão, quer te abençoar em você. E adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e na vida és Senhor. Nos inclinamos e adoramos, pois és digno, és vencedor, venceste a morte e na vida és Senhor. Glórias a Deus. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e na vida és Senhor. Se você vai ofertar nesta manhã, semear no reino de Deus, separe uma oferta de amor. Ao separar a sua oferta, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, entenda este momento que é um momento que faz parte do culto. Estamos ainda cultuando ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor agora através das suas ofertas. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti pela fidelidade do Senhor para conosco. E eu sou grato a Ti pela fidelidade do Teu povo para com a Tua obra. Muitas pessoas, Senhor, até passando por dificuldades, por dias difíceis, muitas coisas para pagarem, mas elas, ao receberem o seu salário, elas dizem: esse aqui é do meu Senhor, eu vou levar ao altar na casa do meu Senhor. E elas te agradecem, ó Pai. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa esses filhos, supre suas necessidades, faça bem a eles, Senhor, faça bem as suas finanças, suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria aos seus filhos, envolve com a tua graça. Só tu podes repreender o devorador. Que assim seja, Senhor, na vida deles, que os celeiros do teu povo transbordem, que em dias em que ouvimos tanto acerca de crises, de dificuldade, este povo veja o bem do Senhor, que este povo veja milagre do Senhor. Eu quero entregar nesta manhã cada dízimo e cada dizimista, cada oferta e cada ofertante, e orar para que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Tu tens poder sobre o reino dos homens, tu podes fazer isso, Senhor, e é o que eu te peço já, Senhor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis ofertar ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus. Vamos deixar o Cris dar aquele aviso, aí você continua, tá bom? O tio Cris vai dar um aviso de suma importância para a igreja. Bom dia mais uma vez, irmãos, Deus abençoe. Dentro de um mês certinho, nós vamos retomar a escola bíblica pela manhã.
um legado que o pastor nos deixa, o pastor Yuri, vem nesses anos reunindo os irmãos ali depois do culto, né? Fazendo destaque de coisas importantes da obra, da história da nossa fé. É importante entender de onde partimos e o que nos trouxe até aqui. Isso é muito importante. Seguiremos a orientação que o pastor nos deu, no sentido de destacar ao longo desse ano, em vários momentos, personagens importantes para a história da nossa fé e as controvérsias, as defesas de fé que eles fizeram ao longo do tempo, trazendo para nós a nossa teologia, o entendimento que temos. Precisamos entender as raízes da nossa fé. Importante entender que a palavra é pavê e escudo. A palavra é espada, não para a morte, mas para a salvação e vida. Precisamos entender a nossa fé, saber por que cremos no que cremos. Vocês entendem, irmão? Então, irmãos, retomamos mais uma vez um legado que o pastor nos deixa. Muito legal essa abordagem. Os irmãos que já participam sabem bem como funciona, que é legal a beça, muita dúvida, muita novidade, muita história importante de pessoas importantes, e não pelas pessoas exatamente, mas pela vida de fé que elas tiveram e pelos avanços que através delas se produziram no cristianismo. Ok? Nós vamos produzir uma secretaria, daqui a pouco a Tainã vai recolher inscrições, vamos organizar tudo direitinho, mas já estamos anunciando para que os irmãos se organizem para nos domingos de manhã a gente seguir após o culto adorando a Deus, conhecendo Ele melhor. Amém? Obrigado, pastor. Hoje é aniversário de Elisângela também. Cadê Elisângela? Vários bilhetes aqui, as irmãs da cantina e da rede de mulheres. Oferece esse culto em ação de graças pela vida de Elisângela. Também o seu marido Gabriel oferece esse culto em ação de graças. As irmãs de introdução. Cadê a nossa irmã Elisângela? Vem cá, por favor, vamos orar por ela. Estender as nossas mãos. 25 anos já na graça do Senhor. Estenda as suas mãos, vamos orar pela vida da nossa irmã. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um ano da Tua serva, que ela seja renovada, Senhor, na Tua presença, Senhor, que não falte a unção, o azeite, e abençoe ela, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Livre-a, Senhor, do mal. Abençoe o seu casamento, os seus planos, seus sonhos, Senhor, seus filhos. Guarde-a, Senhor, que ela se sinta amada e abraçada por essa igreja, Senhor. Nós te louvamos, somos gratos por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui minha esposa com a tropinha. A gente vai apresentar ao Senhor pequeno Jonas. A tropinha. No hospital, já oramos por ele. Vai botar celular tudo em forma. Mas veja bem, não existe um mandamento expresso na palavra com relação à questão de apresentar. Nós seguimos o exemplo de Jesus, que fora apresentado no templo. Nós entendemos que o batismo, veja bem, ele é mediante a fé, ele é uma resposta à fé. A gente não batiza, portanto, crianças, porque criança não tem fé. Muitos vão dizer, por exemplo, presbiterianos, que o batismo, ele é a nova circuncisão. E com base nisso, como a circuncisão era determinada pela fé dos pais, também o batismo vai ser determinado pela fé dos pais. Mas veja, essa lógica não existe na palavra. Não existe. O batismo já existia no Antigo Testamento, paralelo à circuncisão. Só que o batismo era para remissão, para limpeza de pecados, era para purificação. Só que no Novo Testamento
Jesus, ele abole a circuncisão vai ser feita agora no coração, através da fé. Mas Jesus dá um novo peso ao batismo, ele ressignifica o batismo que já existia, já era para purificação de pecados. Tanto é que muitos judeus nas suas casas, eles tinham cisternas, eles tinham buracos em que eles colocavam a água, e a mulher, quando estivesse naqueles dias, ou após uma relação, ou após algum pecado, eles se banhavam para purificação, para limpeza. Mas agora Jesus não, ele vai dizer que o batismo, ele vai ter um peso maior, de uma limpeza definitiva após a conversão. Então veja, por conta disso, o batismo, ele é somente para aqueles que confessam, para aqueles que creem de fato. Nós não batizamos crianças, não existe fé step, né? Eu vou de acordo com a fé dos meus pais, não, porque Deus tem um plano na vida de cada criança, independente dos erros ou dos acertos dos pais. O que nós fazemos é dedicar, é consagrar, é apresentar ao Senhor e à nossa comunidade de fé. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos estender as nossas mãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, com esse entendimento, Senhor, de que o que fazemos aqui é apresentar ao Senhor esta criança, para que o Senhor guarde, para que o Senhor cuide, até que ela alcance, Senhor, entendimento, até que ela seja vencida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e chegue ao conhecimento de quem é o Senhor, gerando fé no seu coração, para que ela possa confessar o Teu nome e assim passar pelas águas. Mas enquanto isso, Senhor, nós te pedimos, guarda, protege, livra do mal, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre este menino todos os dias da sua vida, Senhor, que Tu, Senhor, dê ordem aos Teus anjos para que eles o guardem, Senhor. Também te pedimos, Senhor, supra essa família, supre de amor, de toda provisão, Pai, de toda sabedoria, Senhor, para cuidar desse filho e de todos os seus filhos no temor, na demonstração da Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu te agrades, Senhor, deles, que Tu te agrades desta família, que o Senhor possa se mover, Senhor, sempre com bondade e com misericórdia. Nesta manhã nós apresentamos esta criança, a consagramos a Ti, Senhor, e profetizando toda sorte de bênção do Senhor sobre ela e sobre todo, Senhor, sobre todos aqui presente no altar nesta manhã, nesse dia de gratidão, Pai, de apresentação desta criança. E assim o fazemos com a certeza de que a bênção do Senhor está sobre esta família. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga: glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Pastor Yuri. Amém. Podeis tomar assento. Ai, ai. Eu vou tirar foto. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir, queridos, no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13.
Atos capítulo 13, a partir do primeiro verso, amém? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Só até aqui. Amado Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor, santa, perfeita, gloriosa. Ministra, Senhor, os nossos corações. Tira a distração, tira, Senhor, toda a queimação, tudo aquilo, todo sintoma que venha perturbar o teu povo nessa manhã. Traz do teu bálsamo, do teu refrigério. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Precisamos de ti nessa manhã, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recentemente tivemos, alguns talvez souberam, de notícias não muito boas no meio da igreja brasileira. Vemos rachas, vemos uma crise também na igreja batista da Lagoinha, da Ana Paula Valadão, do seu irmão, sobre quem vai deter o nome da Lagoinha, agora que ela se consolidou como denominação. Mas não só isso, vemos tantas igrejas que racham por tão pouco, igrejas que se dividem. Você talvez já tenha andado por aí, tenha visto outras igrejas com o nome Nova Vida. E uma vez conversando com o Bispo Walter, ele falou: olha, as pessoas saíram, no CNPJ ele tem entre aspas, o direito, a propriedade ali da marca, né, do nome. Mas ele não vai processar ninguém por usar o nome. Mas o que nós vemos por aí são processos, são escândalos, disputas de ministério, disputas de poder. E a gente olha para a palavra, olha para a realidade da igreja hoje, e a pergunta que fica é: quem dirige a igreja? Quem controla a igreja? A igreja pertence a quem? Vemos muitos casos de pastores cujos filhos são pastores e os netos acabam sendo pastores, igrejas como propriedade, diferentes formas de liderança, né? Na congregacional, o povo inteiro vota. Na presbiteriana, não é o povo inteiro, é um grupo de presbíteros que lidera a igreja, demite, contrata pastor. Nas episcopais, são os bispos que pastoreiam os pastores, que pastoreiam o rebanho. É uma liderança mais hierarquizada. Com que modelo nós ficaremos então? Qual o melhor modelo? Quem dirige, quem controla a igreja, como a igreja ela pode caminhar? Meus irmãos, eu já adianto a resposta: não existe modelo perfeito de igreja. Tanto é que na congregacional você pode olhar, rapaz, o povo inteiro vota, o povo inteiro decide o destino da igreja. E foi numa dessas que o bispo Roberto pregou contra o pecado e foi demitido por uma igreja congregacional nos Estados Unidos. Porque os irmãos têm esse poder, têm esse controle. Da mesma forma como eu já encontrei uma presbiteriana, cujos presbíteros, o pastor não podia pregar contra pecados, porque um dos presbíteros era maçom. Então veja, a politicagem, o sistema, ele existe em qualquer meio. E ainda assim a pergunta permanece: quem dirige a igreja? Quem controla? Em meio a esses sistemas, em meio ao pecado, como a nossa igreja poderá avançar? Veja, o capítulo 13 já nos dá a resposta. Se você fechou a Bíblia, acompanhe comigo.
o que estava acontecendo nessa igreja. Ele começa, Lucas, citando a composição da igreja. Era uma igreja com profetas, era uma igreja com mestres, uma igreja misturada. Tinha Barnabé, tinha Simeão, chamado Níger, era um homem negro da Nigéria, né? Por isso o seu apelido. Lúcio de Cirene, também no norte da África. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, um homem rico, alguém que foi criado na alta sociedade do império, e Saulo. Então veja como que essa igreja era mista, e esses irmãos diferentes, cada um com uma cor, cada um com uma história, com uma classe social diferente, eles estavam unidos. E veja, o que unia esses irmãos diferentes era a adoração. Eles estavam adorando o Senhor, eles estavam jejuando, e no meio daquela unidade, no meio das diferenças, não foi a opinião daquele que foi criado na alta sociedade com Herodes, não foi a opinião daquele que foi criado em outro continente, não. A opinião que prevaleceu foi a direção do Espírito Santo, que falou. Veja, eles não marcaram um congresso de avivamento, eles não determinaram que naquele dia Deus falaria, eles só estavam adorando, eles estavam buscando a Deus, e ao buscar a Deus, meus irmãos, Deus se sentiu à vontade de se manifestar naquele lugar. Deus falou, Deus disse: separem-me Barnabé e Saulo. É interessante que Deus não chegou e falou: vocês vão ficar ricos, vão construir uma mega igreja em Antioquia. Não, a fala de Deus é uma convocação para o trabalho. E o pior, porque às vezes nós pedimos tanto a Deus: Deus fala comigo, mas será que quando Deus manifestar a sua vontade, você irá se agradar? Porque veja, aqui talvez eles tivessem ficado meio balançados. Porque qual foi a pedida do Senhor? Separe-me Barnabé e Saulo. Quem eram esses irmãos? Eram introdutores? Eram pessoas que estavam no berçário? Não, era simplesmente o pastor principal e o auxiliar. Barnabé era o 01 e Saulo era o 02. Saulo estava em Tarsis e Barnabé viajou para buscar Saulo e trazê-lo para perto, para ele ser reintegrado ao ministério. Imagina, as pessoas devem ter olhado um para o outro: será que Deus falou mesmo? Como é que Deus vai mandar que o pastor saia da igreja? Que o pastor principal e o auxiliar saia? Como é que a gente vai ficar? Que doideira! Mas qual foi a reação da igreja? Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eles terminaram o culto e eles obedeceram, eles abençoaram, sustentaram e enviaram Barnabé e Saulo. A igreja entendeu o chamado do Senhor. E meus irmãos, nós não entendemos muitas das vezes as direções do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não te dá uma ordem e fica se justificando. Então, eu vou te mandar para lá porque eu estou vendo que você está assim, está assado, eu quero trabalhar isso. Deus não se justifica. Deus só dá o comando. Faça isso. E veja, para muitos na igreja, poderia não ser algo bom Barnabé e Saulo saírem. Mas foi a direção do Senhor. Deus dirigiu. E Deus supriu. Já tivemos um caso aqui na igreja. Foi para Portugal quem, meus irmãos? Foi um diácono? Não foi um diácono, foi o pastor, fundador da igreja. E o Espírito Santo, mesmo que enviou o pastor Gonçalves para Portugal, trouxe novamente para este lugar, porque já tinha sido daqui, o pastor Moisés, que estava lá fazendo a obra do Senhor, no Corumbá.
Quem tem essas dinâmicas é o Espírito Santo. Deus trouxe, você sabe qual é a cidade que o bispo Rubem foi criado? Quem sabe? Bispo Rubem foi criado numa cidade chamada São Fidélis. Você já foi em São Fidélis? Eu já. Gravaram algumas novelas da Globo lá em São Fidélis. E meus irmãos, São Fidélis é muito longe. Mas muito longe. Eu achei que eu estava mais perto do Acre do que do estado do Espírito Santo, porque nunca chegava. E lá um local com roça, hoje está um pouco mais desenvolvido, mas ainda assim é muito interiorano. Tínhamos uma nova vida lá, então a gente fazia viagens de férias para evangelizar na rua. É daquelas cidades do interior que quando alguém falece, passa um carro de som avisando a cidade inteira. E outras coisas assim. Então, ele é de lá. Quem trouxe aquele homem para Niterói? De Niterói veio parar em Nova Iguaçu, na década de 70. É o Espírito Santo, meus irmãos. Só para os irmãos terem uma ideia. Bispo Roberto teve um problema no casamento, logo nos primeiros anos. Bispo Roberto Macalister, o fundador da Nova Vida. E por que ele tinha um problema no casamento? Porque o sogro dele tinha sido o primeiro missionário da Assembleia na Índia. Eles estavam com tudo pago. A esposa dele, a dona Glória, eu a conheci, hoje já falecida lá na catedral, é a mulherona alta, do tamanho do bispo Walter, toda cheia de apetrecho, toda perua. Estava tudo certo de ir para a Índia, ela já tinha ido para a Índia, era o ministério da família, o ministério do pai dela. E aí, o bispo Roberto é convidado para um congresso na Assembleia de Deus em Santos. E de repente, ele com a mala pronta, Deus fala: olha, você não vai para a Índia não, eu te quero aqui no Brasil. Ele não sabia nem falar obrigado. E a família toda, os irmãos dela, o pai dela, o ministério todo na Índia, nos Estados Unidos e na Índia. E disse que quando ele chegou no hotel e falou: Glória, com aquele sotaque carregado, nós não vamos mais para a Índia, nós vamos ficar aqui no Brasil. Eles tiveram que voltar para os Estados Unidos, né? Porque ainda não moravam aqui. Mas diz que ela chorou no avião a viagem inteira, do Brasil aos Estados Unidos. Chorou a viagem inteira. Mas ele obedeceu a Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. Os planos familiares podem ser um, mas o plano de Deus, meus irmãos, é outro. Até os planos da nossa igreja podem ser um, mas os planos do Senhor também são outros. A gente não pode se apegar a questões de orgulho, de placa, de denominação. No ministério, né, às vezes a gente quer fazer igual o meio militar. Né? Quem é o mais antigo? Quem é o que andou com o bispo Rubem? Quem é o que foi discípulo do pastor Gonçalves? A questão não é essa, a questão é: Deus falou, Deus deu a direção, o Espírito Santo está carimbando os nossos atos. Ou será que nós pautamos a direção da igreja, o trabalho, com base no mérito humano, com base na experiência do homem, com base no contato político que uns tiveram com lideranças ou não? Não, ele veio da catedral. Não, esse aqui sabe até como o bispo Rubem era quando era adolescente. Não são esses os critérios que a palavra nos traz. O Espírito Santo precisa falar. E para nós ouvirmos, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, precisamos sair dessa agitação. Entenda, não só a nossa igreja, mas todas as igrejas precisam se esforçar para ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção, buscar a direção. Temos uma tendência no Brasil muito grande, e
tem uma igreja que eu cheguei a visitar em São Paulo, quando fui fazer uma prova, igreja da cidade. Meus irmãos, aquela igreja é imensa, imensa. Eles fizeram um monumento que da Dutra você consegue ver, né? É um mirante. Eles botaram 3 cruzes ali, a cruz do meio, que foi onde Cristo foi crucificado, colocam um luzeiro vermelho. Tem uma sala de oração sensacional. Eu olhei, rapaz, essa sala de oração é maior do que o meu apartamento. E muitos ministérios fizeram uma escola, uma faculdade, um espaço enorme fora da cidade. Um homem de visão. E a tendência nossa, humana, é olhar para esses ministérios prósperos, seja lá em São José dos Campos, seja lá no centro de Nova Iguaçu, e nós queremos replicar. E nós queremos, vamos pegar as estratégias, o que dá certo. Nós somos muito mais proativos em tentar adaptar ou copiar do que em dobrar o joelho e buscar a direção do Espírito Santo para a nossa comunidade. Não é porque deu certo lá que dará certo aqui. Podemos aprender? Podemos. Podemos implementar? Podemos. A questão é, Deus quer. Deus quer isso? Será que essa é a visão que Deus quer para a nossa igreja? E ouvindo esses homens de Deus, é muito interessante que eles dão testemunho de ouvir a voz de Deus, ouviram no passado e aprenderam a visão que Deus queria para aquele local, para aquele povo. E meus irmãos, nós não podemos perder a visão do que Deus quer para este local. Não podemos deixar de receber os sonhos de Deus, e sonhos, eu não estou falando romantizando, né, como muitas canções gospel por aí fazem, mas sonho no sentido de olhar com os olhos espirituais e ver coisas grandiosas que Deus fará aqui no nosso meio. Nós comprarmos esse terreno, montarmos uma escola, fazermos um trabalho social, um trabalho ativo, evangelístico, plantarmos igrejas, tantas coisas que nós podemos sonhar. E de Deus nos trazer essa esperança, esse renovo, do Espírito Santo. Mas isso nós temos que buscar nele. Não é copiando, não é com inveja, não é disputando. Porque veja, a igreja não nos pertence. A igreja pertence ao Espírito Santo, meus irmãos. Não é uma guerra de ministério. Tem outras igrejas aqui perto, glória a Deus. O irmão vai para lá, um de lá vem para cá, amém. Nós não estamos guerreando por membros. Não estamos brigando com nenhum pastor, não. A nossa guerra é fazer a vontade do Espírito Santo neste lugar. É guerrear contra a nossa carne, contra a nossa cobiça, talvez até contra os nossos sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus neste lugar, fazer a vontade do Espírito. A preocupação nesses 5 versos que nós lemos, 3, era adorar o Senhor, e no meio da adoração ouviram a voz de Deus. Precisamos adorar. Deus fala entre os louvores. Não chegou nenhum ofertório, Deus já trouxe paz para o teu coração. O Espírito Santo está neste lugar. Ele não fica aguardando o segundo tempo. Ele não fica ali, não, agora eu vou agir, agora eu não vou agir. Não, meus irmãos, da portaria, Deus já está agindo. Deus já está agindo, trabalhando. Mas precisamos estar sensíveis ao mover do Espírito. Pode ser difícil. Pode ser complicado. Essa igreja não tinha todas as respostas. E nem o pastor Moisés, nem eu temos. Mas precisamos seguir o Espírito Santo. Ele está dirigindo. Confiamos nele. Isso não é motivo para tristeza. É motivo, talvez, para nós nos aquietarmos e adorarmos o Senhor e deixar Deus falar no tempo dele. Veja que essa igreja, né, Paulo e Barnabé viajaram outras vezes.
Eles se separam mais para frente por conta de João Marcos. Mas é uma igreja que continua prosperando. Sustentava Paulo e Barnabé. Paulo só vai trabalhar depois que ele se separa de Barnabé, como fazedor de tendas, e ele se junta a Priscila e Áquila. Mas a igreja não parou, a igreja não se desesperou. Não, por quê? Porque a igreja entendia a orientação do Espírito Santo. E quando eles voltaram de viagem, eles compartilharam o relatório. Eles davam testemunho. Então veja, precisamos buscar, meus irmãos, a voz do Senhor. Ele dirige. Hoje está o pastor Moisés, que eu creio que ainda tem muita coisa para rodar, muita saúde, muita força. Mas amanhã Deus pode levantar outro. A gente não sabe quanto tempo o bispo Rubem vai ficar. Talvez alguém tenha olhado para ele, ele foi ordenado com 40 anos de idade, bispo Rubem. Alguém deve ter olhado para ele e não vai durar muito tempo não. Já sepultou metade dos pastores da Nova Vida. E está lá, sem previsão de parada. Nós não sabemos. Pastores muito mais novos. Tinha um pastor na Nova Vida, muito querido, um homem, um mestre, pastor Anderson de Mesquita, não sei quantos conheceram. Ele lembrava até o Wilson Witzel, né, assim da aparência, né, carcaçudo, careca, de óculos. E simplesmente, do dia para a noite, na época ali, no fim da pandemia, ele faleceu. Ninguém esperava, pegou todo mundo em choque. E tantos outros. Deus tem o controle das nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele está dirigindo. Assim como passamos em locais diferentes no Nordeste. Assim como o próprio pastor Moisés já esteve em outros lugares. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele continua falando. E não só isso, ele continua mandando, dirigindo, atuando, e glórias a Deus por isso. Nós temos a mera ilusão de que nós mandamos neste lugar. Quantos lideram algum ministério nessa manhã? Levanta a mão. Levanta a mão. Você lidera algum ministério, algum trabalho? Não. Agora você pode abaixar a mão, porque a verdade é que você não lidera um ministério. Quem lidera é o Espírito Santo. Você só coloca em prática as ordens que Ele dá. Porque o ministério não nos pertence. Ah, mas o CNPJ está no meu nome. Ah, mas eu construí a igreja. Meus irmãos, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Ela não é nossa. E ai daquele que se levanta contra a igreja. O que Cristo falou quando ele apareceu para Paulo, quando Saulo, perseguidor da igreja? Ele falou: Saulo, por que você está perturbando os irmãos da cerâmica? Não, ele não disse isso. Ou da igreja lá em Nazaré? Não, ele não falou isso. Ele disse: porque me persegues. Se alguém chega e fala mal com a sua esposa ou com os seus filhos, a gente se ofende, a gente se levanta. Quem aí é barraqueiro não precisa levantar a mão, só peça para Deus tratar o seu coração. Mas a verdade é, a gente toma a ofensa como se fosse nossa. Tratou assim o meu filho, tratou assim a minha esposa. E se você tem o sangue quente, então você chega como se fosse contigo. Quando alguém mexe com a igreja do Senhor, Cristo, Ele se ofende, porque a igreja é o corpo dele. Ai daquele que mexe com o corpo de Cristo. Eu lembro uma vez que eu descendo o túnel de Campo Grande, o túnel sempre aquele formigueiro, é tanta gente que você anda assim, e eu sem querer encostei no calcanhar do rapaz. E não tinha muito o que fazer, nem tão cheio que nem percebi.
o cara ficou tão invocado que ele deixou eu passar para fazer o mesmo comigo, com mais força. Aí eu olhei, eu não entendi nada. Aí ele, você pisou no meu pé? Meu irmão, desculpa, eu não vi, olha como é que está cheio. Aí ele foi embora. Mas tem gente que não admite que o seu corpo seja violado, seja encostado, o mínimo que seja. E meus irmãos, com Cristo é pior, porque o corpo de Cristo sou eu e você, são seus filhos, é a sua igreja viva, amada, que Ele comprou com seu próprio sangue. Cristo não admite que se